Nesta apresentação vamos falar de mergulhões. Os mergulhões são aves pertencentes à ordem Podicipediformes e à família Podicipedidae. Apresentam as seguintes características principais. Têm um tamanho pequeno a médio. São aves aquáticas que nadam e mergulham com frequência, daí o nome mergulhões. Raramente voam, só voam quando precisam de fugir ou de migrar, mas de outra forma evitam voar. São aves bastante ágeis e desembaraçadas na água, que é o seu meio natural. São relativamente desajeitados em terra e, na verdade, nem gostam muito de vir à terra. Os seus ninhos são inclusivamente construídos sobre a água. Em geral, trata-se de ninhos flutuantes assentes em vegetação aquática. Estas aves nidificam geralmente em zonas de água doce. Estamos, portanto, a falar de lagos interiores ou albufeiras. No entanto, durante o inverno aparecem também em águas costeiras com maior grau de salinidade, incluindo assim lagoas costeiras, estuários e até águas já em mar aberto. A família Podicipedidae, que compreende todas as espécies de mergulhões, é composta por um total de 22 espécies. São assim 22 os mergulhões em todo o mundo, de diferentes espécies. Destas 22 espécies, há 11 que são exclusivas do Novo Mundo, ou seja, do continente americano. No entanto, esta família está presente um pouco por todo o planeta e está representada em todos os continentes, exceto na Antártida. Existem, inclusivamente, algumas espécies que são endémicas de ilhas, como, por exemplo, Madagascar ou Nova Zelândia. No caso da Europa, existem 5 espécies, mas nenhuma delas é exclusiva deste continente e algumas ocorrem também na América do Norte, outras distribuem-se igualmente por África e Ásia. As 5 espécies são as seguintes: o mergulhão pequeno, com o nome científico Tachybaptus ruficolis, o mergulhão de pescoço preto, Podiceps nigricolis, o mergulhão de crista, Podiceps cristatus. Estas são as 3 espécies que ocorrem regularmente em Portugal e sobre as quais falaremos a seguir em mais detalhe. As outras 2 espécies que podem ser vistas na Europa são o mergulhão de pescoço castanho, também chamado mergulhão de penachos, e com o nome científico Podiceps auritus. Existem alguns registros em Portugal continental, mas muito poucos, portanto é uma espécie acidental. E, finalmente, o mergulhão de pescoço ruivo, com o nome científico Podiceps grisegena. Esta espécie nunca foi registada em Portugal, embora existam registros no norte de Espanha. Começamos por ver o mergulhão pequeno. Este é o mais pequeno dos nossos mergulhões. Tem um comprimento da ponta do bico à ponta da cauda que varia entre os 23 e os 29 cm. É assim uma espécie de pequenas dimensões dentro das aves aquáticas. Tem, além disso, um aspecto compacto e o pescoço bastante curto. Existem algumas variações na plumagem ao longo do ano. Assim, durante a época dos ninhos, ou seja, primavera e verão, as aves têm a chamada plumagem nupcial, que se caracteriza por ter cores mais intensas. Isto é um aspecto que é comum a várias espécies de aves. No caso do mergulhão pequeno, a plumagem nupcial caracteriza-se principalmente por ter a face e o pescoço vermelhos. Isto é visível na imagem da esquerda, em que vemos então a face e o pescoço vermelhos. Na imagem da direita vemos um mergulhão da mesma espécie, mas em plumagem de inverno. No inverno, muitas aves aquáticas perdem as suas cores mais vivas e ficam com tons mais acastanhados. No caso do mergulhão pequeno, ele adquire tons bege, e é isso que podemos ver. No caso da imagem da direita, temos tons bege na face e no pescoço. Outra característica deste mergulhão é o facto de ter a cabeça arredondada, e este é um pormenor que ajudará a distinguir da espécie seguinte. O nome científico é Tachybaptus ruficolis, sendo que então na imagem da esquerda vemos um indivíduo em plumagem nupcial e na imagem da direita um indivíduo da mesma espécie em plumagem de inverno.
Vejamos agora o mergulhão de pescoço preto. Este mergulhão é um pouco maior do que o mergulhão pequeno. No entanto, se visto em más condições, poderia à primeira vista causar alguma confusão, uma vez que também tem um tamanho pequeno. Em plumagem nupcial, conforme se pode ver na imagem da esquerda, este mergulhão apresenta uma plumagem predominantemente escura, com um tufo de penas amarelo na face, destacando-se ainda o olho vermelho. No entanto, o mergulhão de pescoço preto não nidifica habitualmente em Portugal e é principalmente uma espécie invernante. E assim, o aspecto com que é visto mais frequentemente é o da plumagem de inverno que podemos ver na imagem da direita. Neste caso, tem o pescoço branco, esbranco e cinzentado, um pouco mais longo que o do mergulhão pequeno, e o olho vermelho, sendo a parte superior da cabeça preta e a face branca. Uma outra característica que ajuda a distinguir do mergulhão pequeno, para além das cores e do seu tamanho ligeiramente maior, é o facto de a cabeça não ser tão arredondada e ser ligeiramente angulosa na parte superior. Vemos assim na imagem da esquerda os tufos amarelos que caracterizam a plumagem nupcial e o pescoço escuro. Na imagem da direita, o pescoço esbranquiçado, bem como as faces brancas, e o olho vermelho, contrastando as faces brancas com a parte superior da cabeça, que é escura. O nome científico desta espécie é Podiceps nigricollis, sendo que então na imagem da esquerda vemos uma ave em plumagem nupcial, na imagem da direita uma ave em plumagem de inverno. Este mergulhão é característico das zonas estuarinas portuguesas, podendo ser visto durante o outono e o inverno na maioria dos estuários portugueses, mais raramente aparece no interior. Tal como a espécie anterior, é exclusiva do continente, ou seja, não aparece nas ilhas. Finalmente, vamos ver o mergulhão de crista, que é a terceira espécie de entre os mergulhões que ocorrem regularmente em Portugal. Este é o maior dos três mergulhões. Tem um tamanho entre os 45 e os 50 cm. É, pois, uma ave aquática de média dimensão, com um tamanho comparável, por exemplo, ao de um pato. Caracteriza-se por ter um longo pescoço branco, que é geralmente visível à distância, e em plumagem nupcial apresenta diversos ornamentos na cabeça, nomeadamente 2 tufos na parte posterior, que se assemelham a uma pequena popa, embora por vezes também seja chamada crista, o que dá origem ao seu nome vernáculo, e também um conjunto de penas coloridas na parte posterior da cabeça e na parte superior do pescoço. No inverno, perde estes ornamentos e apresenta apenas a face branca com o seu longo pescoço branco. Uma das características também deste mergulhão é a espetacular parada nupcial que a espécie realiza, sendo costume, no início da primavera, ver os casais trocando carícias longamente enquanto vão nadando na água da zona onde nidificam. É o que podemos ver na imagem da direita. Vemos assim, no caso até da imagem da esquerda, em que se vê mais detalhe, os ornamentos que esta espécie apresenta na cabeça. O nome científico desta espécie é Podiceps cristatus. Vemos então na imagem da esquerda um indivíduo em plumagem nupcial, na imagem da direita a parada nupcial de um casal. Este mergulhão nidifica nas principais albufeiras do território continental português e durante o inverno aparece igualmente nas zonas estuarinas, ou seja, nas zonas úmidas costeiras de norte a sul do país, embora em números reduzidos. Tal como as espécies anteriores, também este mergulhão não ocorre habitualmente nos arquipélagos dos Açores e da Madeira. Vamos agora recordar as informações mais importantes relativamente às várias espécies de mergulhões. Vimos que em Portugal ocorrem regularmente 3 espécies, a saber, o mergulhão pequeno, o mergulhão de pescoço preto e o mergulhão de crista, sendo que os 2 primeiros têm um tamanho pequeno e o mergulhão de crista tem um tamanho que já se pode considerar médio.
Em termos de fenologia, temos duas espécies residentes, que são o mergulhão pequeno e o mergulhão de crista. Ambos nidificam e estão por cá todo o ano, ao passo que o mergulhão de pescoço preto ocorre em Portugal apenas como invernante. As três espécies de mergulhões são exclusivas do território do continente, o que significa que não há espécies de mergulhões a ocorrer regularmente nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Para terminar, temos esta perspectiva comparada na qual é possível ver as três espécies de mergulhões. No canto superior esquerdo temos o mergulhão pequeno, em plumagem nupcial, sendo assim possível ver o pescoço e a face vermelhos. No canto superior direito, um mergulhão de pescoço preto, neste caso em plumagem de inverno, por ser esta a plumagem que mais frequentemente é vista em Portugal, e assim temos uma ave com tons de preto e cinzento, sendo igualmente visíveis a face branca e o olho vermelho. E finalmente, na parte inferior, vemos um mergulhão de crista em plumagem nupcial, sendo visíveis as penas coloridas que ornamentam a face e o pescoço e também os dois penachos na parte superior da cabeça.